Quantos vieram nessa noite para receber a palavra de Deus? Só a metade, vamos ver se a outra metade também. Amém? Glória a Deus. Quantos vieram com fome e com sede da palavra de Deus? Aleluia. Queria agradecer o louvor. Preciso só de um tangedor. Oh, amados, que bênção, que bênção. Hoje nós vamos falar de algo apaixonante. Algo que eu acho que é comum, né, em todas as igrejas falarem. Mas eu queria falar hoje de uma forma diferente. E eu queria que você pudesse ficar em pé mais uma vez, por favor, e abrir sua Bíblia, amém? Em Atos capítulo 12, versículo 1. Vai ser a única passagem que eu vou pedir para vocês abrirem nessa noite. Caso não tenha trazido sua Bíblia, nós temos aqui na tela. Eu aconselho você a trazer sua Bíblia, amém? E queria pedir a você que pudesse comprar uma Bíblia de papel. Eu quero voltar a ouvir as páginas de papel na nossa igreja, amém, amados? Eu não sou contra nenhum tipo de tecnologia, mas eu acho que tem alguma coisa aí que a gente precisa ouvir as páginas de papel, amém, amado? Passando, amém? Não sei se estou ficando velho, mas é isso. Atos capítulo 12, versículo 1, nós vamos do 1 ao 12, amém? Uma história bem linda e bem interessante. Por aquele mesmo tempo, o Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu por dias dos pães asmos, nos dias dos pães asmos. Havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 grupos, 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja, diga mais a igreja, fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior, ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Diga dormindo. Ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, diga de repente. Sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge, ou seja, bota sua roupa e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava: eu estou tendo uma visão. Quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria. Diga a casa. Diga de novo, a casa. Mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos, diga muitos, se encontravam reunidos e oravam. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Que possamos ser a sua boca nesse lugar. Que o Senhor possa, Pai, nos tocar no coração, não para recebermos apenas uma teoria, não apenas, Pai, algo que fique na lembrança, mas que se torne uma prática. Que saiamos hoje aqui incendiados no teu amor e nessa prática, em nome de Jesus, amém. Você está no seu lugar, meus queridos. Faz 3 semanas que eu comecei, há 15 dias atrás, uma sequência de ministrações que eu coloquei o nome de 12 degraus para uma vida plena espiritual. Mas não foi a ideia de criar um conchave de ministrações para prender os irmãos ou coisa parecida, não.
mas foram 12 ministrações que Deus me deu ao longo dos últimos meses, as quais eu tive muita vontade de pregar, mas eu só decidi pregar quando eu me senti vivendo em plenitude cada uma delas. Quem puder assistir a ministração de hoje de manhã, de verdade assista, todos podem. Mas hoje eu quero falar da segunda chave. O nome dessa chave é a chave da oração. Vocês estão comigo? Eu vou falar de novo, eu vou dizer a chave da oração. Existe uma oração que nós fazemos, aquela oração que a gente se levanta de manhã e diz: Senhor, muito obrigado por esse dia. Eu declaro um dia abençoado. Isso já é algum nível de consciência. Repito, algum nível de consciência. Mas tem uma outra oração que a gente faz quando pega uma comida, compra um carro, compra uma moto, compra uma casa, tem uma grande vitória, e a gente faz uma oração de agradecimento. Senhor, muito obrigado por essa comida, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Mas às vezes as nossas orações se tornam meros rituais, meras palavras que saem não do coração, mas de um costume, de uma prática. E eu queria mostrar para vocês acerca da oração de uma forma um pouco diferente hoje. E o meu desejo é que vocês possam sair daqui hoje e amanhã de manhã praticar algo que eu vou falar apenas por 15 minutos. Só 15 minutos. John Wesley dizia que se somente por 15 minutos fizer o que eu falar hoje, você vai mudar toda a sua vida. E eu vou falar para vocês um pouco do contexto dessa passagem. A Bíblia fala que Herodes, ele estava ouvindo o pedido dos judeus, que o cristianismo, nosso cristianismo estava incomodando eles. O cristianismo incomoda, irmão, tá? Eu tenho uma notícia para lhe dar. Se você está preocupado com o que as pessoas estão pensando, se está pensando que você é fanático ou não, elas acham que você é fanático. Já que você já perdeu a reputação, para de se preocupar com sua reputação e se torne um bom cristão e ponto final. Amém, amado? Ok, mas olha, deixa eu falar algo para vocês. Tiago, o irmão de João, a Bíblia não fala em nenhum momento que houve oração pela morte de Tiago. Talvez ele estava ali comissionado ao martírio mesmo, eu não sei. Mas é fato que a Bíblia não sobressalta que houve oração. E nos chama a atenção, porque dentro da hermenêutica a gente estuda algo da interpretação contextual e sistemática, em que na mesma passagem que está falando que houve a morte de Tiago, logo depois, é como se dissesse, mas na morte de Pedro, a igreja se levantou para orar. E é fato que o contexto deixa muito claro isso, que não está claro que a igreja orou pela morte de Tiago, mas também é fato que quando Tiago foi morrer, só imagina isso, quando Tiago foi morrer, o oficial, a polícia que levou ele para a morte, e ele teve a oportunidade de se defender diante do tribunal, por enquanto que Tiago falava o evangelho, isso é a história da igreja que conta, aquele oficial que levou ele, diz, agora vocês vão ter que matar dois, eu e ele, porque eu acabei de me converter. Mas é fato também, que por mais que Tiago tivesse ali cheio da graça, cheio da fé, não negociou a fé até o último, aqueles que testemunharam sua morte, diz isso. Mas também é fato que a igreja não estava orando pela morte ou pelo livramento de Tiago. Mas a Bíblia destaca, escuta isso, a Bíblia destaca de forma clara, querendo dar um destaque, que quando Pedro foi preso, Herodes estava alegre, Herodes estava dizendo, poxa, achei algo para aumentar o meu ibope, achei o pão e circo desse momento, achei algo para ficar bem com o povo, é matar os cristãos. Então vou começar matando logo o maior líder. Eu vou matar Pedro. Vocês estão comigo? E naquele momento, Herodes manda prender Pedro.
E a casa ali, os irmãos da igreja começam a orar. E a Bíblia diz uma oração intensa, uma oração incessante, uma oração forte. Vocês estão comigo? Me parece que, presta atenção nisso, que quando a Bíblia deixa claro que não foi qualquer tipo de oração. A Bíblia não diz assim, eles oraram. Não, ele diz, eles oraram incessantemente. Eles oraram com fervor. E o que eu acho engraçado é que, presta atenção, é que a Bíblia deixa claro também, são coisas que a Bíblia quer deixar claro, que foram 16 soldados. 4 de 4. Então eu imagino que para cada coisa que precisava só de um, botou 4. Não, bota 4. Eu quero 4, eu quero 4, eu quero 4. A Bíblia diz que quando Pedro foi dormir, algemaram ele. E ainda botaram um homem do lado e outro homem do lado. Rapaz, nem Fernandinho Beiramar. Pense no medo de Herodes. Herodes estava com medo. Alguma coisa Herodes estava com medo. Acho que talvez de uma invasão, coisa parecida, não sei. Mas a Bíblia está dizendo que era um lugar fortemente lacrado, fortemente, ao ponto que quando ele vai sair, na última, foram várias portas, a última porta de ferro, ele passa como se estivesse passando por uma porta de shopping. Ele bota o pé e ela se abre. Aleluia. Glória a Deus. E eu começo a pensar algumas coisas. Eu penso assim, por exemplo, que a Bíblia está dizendo que foi uma oração incessante. Mas a Bíblia deixa claro que ele passou 3 dias preso. Ele passou 3 dias preso. Então, a igreja orou no primeiro dia, nada aconteceu. Orou no segundo dia, nada aconteceu. Orou no terceiro dia, nada aconteceu. E eles continuaram aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura. Vocês estão comigo ou não? Ok. E eu começo a pensar e correlacionar, por exemplo, quando a gente olha a água, se você botar a água a 100 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Ela vai ferver, não é isso? Eu não sei quanto é necessário de temperatura para fazer o ferro ferver, mas eu acredito que seja mais do que 100 graus Celsius. Né? Você é engenheira mecânica, com certeza deve saber. Mas eu acredito também, eu já estudei um pouquinho de química no meu colégio, eu acredito que para cada elemento da tabela periódica tem um ponto de ebulição, de fusão, não é isso? Cada um tem uma temperatura para alguma coisa, não é isso? Eu acredito que a mesma coisa são com as nossas orações. Eu acredito que tem momentos da nossa vida que não dá para ter qualquer tipo de oração. E a oração é um lugar importantíssimo para a gente desmascarar algumas coisas. É no lugar da oração que as máscaras caem. É no lugar da oração que a gente sabe quem nós somos. Quem é o diabo, qual é o tamanho do problema. Todas as coisas são desmascaradas na oração. Eu e minha esposa, nós tínhamos o nosso devocional muito particular. Eu e ela. Cada um de nós, a gente orava e sempre orou muito. Eu sempre vi ela orando, eu sempre orei. E volta e meia a gente fazia orações de concordância. Vamos orar por isso. O bicho está pegando ali, vamos lá, vamos concordar, vamos ligar, vamos desligar. Mas o Senhor, de uns 2 meses para cá, nos convidou para um tipo de oração juntos. E nós começamos a fazer esse tipo de oração juntos. E o único horário que a gente pode coincidir para fazer isso com qualidade, às vezes é 4:30 da manhã, às vezes é 5 da manhã, às vezes é 5:30 da manhã. E sabe, amados, no dia anterior, muitas vezes eu mesmo, às vezes eu tenho insônia, né? Eu fico ali pensando 1000 coisas, construindo 1000 coisas, fazendo muitas coisas. Às vezes a gente, por causa da obra, tanto trabalho, chegamos tarde, dormimos tarde. Às vezes, Ana Rosa decide não querer dormir. E a gente tem que negociar, conversar, acalentar. E às vezes a gente acaba dormindo antes que ela. Quem nunca? Essa semana eu dormi antes de Ana Rosa, no sofá. E eu quebrei minha coluna toda. E, sabe, amados, deixa eu falar algo para você.
Quantas coisas nos acometem como aqueles 3 dias? Às vezes a gente começa um plano de oração hoje e parece que as coisas começam a piorar e a gente se desestimula. Mas John Wesley dizia algo: se você começar a orar e as coisas piorarem, nada mais é do que um inimigo com medo, porque as suas fortalezas estão caindo. Eu sei que muitos inimigos e muitas estratégias se levantam para a gente não ter um momento de oração. Mas nessa oração que Deus começou a nos ensinar, porque uma coisa que Deus falou comigo foi assim: veja, a gente como pastor comete um erro muito grande quando vai pregar. A gente diz assim: ore mais. E a galera sai e diz: pô, eu quero orar mesmo, mas como? E eu vou dizer o como agora. Bem rápido. 15 minutos. 15 minutos, só 15 minutos. E se você é casado, 15 minutos com a sua esposa, só 15 minutos. Bota uma música, uma adoração. E pense que você está tomando um banho com a sua esposa na presença de Deus. Na verdade, seria um banho da presença de Deus. E quando você entrar nesse banho, só ativando a presença de Deus, só isso. Ao fazer isso, os carrapatos caem, os medos caem, as mentiras caem, o barro fica mais mole, as lágrimas voltam para os olhos. Um crente sem lágrima nos olhos é um crente que não consegue alcançar o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não consegue resistir àquele que é quebrantado de coração. 15 minutos, você bota uma adoração, só isso. E o que eu faço, pastor? O Pai Nosso. Como assim, pastor? Quando Jesus foi ensinar os dele a orar, ele não ensinou para começarmos pedindo coisas, não. Ele não ensinou para começarmos falando coisas, não. Ele ensinou dizendo: você precisa só começar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santo é o seu nome, seja feita a sua vontade aqui na terra como já é no céu. O que Jesus está nos dizendo: antes de pedir o pão nosso, antes de pedir qualquer livramento, você comece somente adorando a presença dele. Sabe como eu tenho feito? Senhor, eu tenho completa consciência que sem o Senhor eu sou apenas um saco de carne cheio de ossos. O que eu tenho de melhor é o Senhor. Eu não sou nada, eu não tenho nada se não for o Senhor. O Senhor é a minha melhor parte, o Senhor é a minha força. Eu não tenho força, eu não tenho inteligência, eu não tenho capacidade, eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade. Eu não posso fazer nada se não for com o Senhor. Não tem como a temperatura não subir e um coração que pode ser até de ferro não entrar em ebulição. Porque antes de Deus derrubar as fortalezas do diabo, Deus quer quebrantar o nosso coração. Deus quer que a gente seja quebrantado, irmão. Hoje, quando eu entro na presença de Deus com minha esposa, eu já começo a falar, já começo a chorar. Gente, eu estou muito chorão. Aleluia. Há uma unção, querido, que se levanta. Só 15 minutos, não dê mais nada do que você não possa. Eu nunca mais orei, vou agora orar 2. Não, só 15 minutos, só 15 minutos. Só 15 minutos. Só 15 minutos, você vai ver a quantidade de inimigo que vai se levantar. É uma perna que dói, é uma dor de cabeça que vem, é não sei o que vem, é não sei o que vem. Só abra a porta do quarto e deixe Deus abrir a porta do céu. Transforme o seu quarto
no seu Getsemane particular. O que é o Getsemane particular, pastor? Jesus foi no Getsemane, lugar de prensa. Pastor, então Deus vai me pressionar? Não, você não está entendendo. Deus vai quebrar tudo errado dentro de você. Todo orgulho, toda vaidade. Sabe por que você está cansado? Sabe por que a gente anda cansado muitas vezes? Porque a gente está fazendo na força. Na nossa força, o diabo vence. A nossa força não coloca medo no diabo. O que coloca medo no diabo são as nossas orações. Nós podemos ter luz, telão, boas bandas, boas tudo, bom tudo. Mas se não formos uma igreja que ora, a gente não coloca medo no diabo. Porque o que coloca medo no diabo é uma igreja que ora. Eu não posso orar por você, irmão. Mas eu posso nessa noite pedir a Deus que libere sobre você uma fome, uma sede, um espírito de oração, uma vontade de entender. Pô, é só 15 minutos, fazendo o quê? Botando uma música, fechando um quarto, indo para um banheiro e dizendo: Tu és bom, eu amo o Senhor e eu preciso de Ti. É só isso? É só isso. Mas como no seu forno, você não tem no seu fogo lá, tem 100 graus Celsius, 180, 220, não é isso? Bote o seu coração em último grau Celsius. Porque sejam 15 minutos, mas 15 minutos de coração. Sem olhar celular. Sem mais nada. Ele é o tudo, Ele é toda coisa. Ele é tudo, Ele é o centro. Ele é o que você precisa. Ele é o necessário ali. Vai nele. Diz: Senhor, eu preciso de Ti. A Bíblia vai dizer, querido, que por enquanto que eles estavam orando, vocês estão comigo? Intensamente. Aleluia. Um anjo veio. Vocês estão comigo? Diga assim: um anjo veio. Diga: no terceiro dia. E por que não no primeiro? Eu queria ler com vocês Daniel. Vocês estão comigo? Estão aqui mesmo ou não, amados? Amém. Diga ao seu irmão, diga assim: é hoje, irmão. Daniel 10:12 diz: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, saiu ruim, não foi? Diga de novo. Eu estou emocionado, vamos lá. Diga assim: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. O que ele falou, aplicaste o teu coração. Desde o primeiro dia, quando você colocou seu coração, não adianta uma oração de boca, tem que ser uma oração de coração. E se você aplicar seu coração e se humilhar na presença de Deus. O que é humilhar na presença de Deus? É você dizer assim: eu não valho nada, eu não sou ninguém. Não, isso é heresia. Não, irmão. Humilhar na presença de Deus é: Senhor, tem tanta coisa para eu fazer e eu não sou capaz de fazer nada, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Agora no Senhor eu posso fazer todas as coisas. Humilhar é você reconhecer tudo que você precisa dele. No meu caso, eu reconheço que até os meus átomos precisam dele. E ele vai dizer aqui, desde esse primeiro dia, ele vai dizer: Deus mandou eu estar aqui. Isso é Gabriel falando. Foram ouvidas as tuas palavras. Então assim que você ora com o coração, Deus já ouve. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Olha que viagem. Uau! A Bíblia está dizendo então que naquela casa houve oração. E desde o primeiro dia Deus ouviu. Mas só no terceiro dia houve o milagre. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Daniel tem 85 anos aqui, já tem muita experiência. O que está acontecendo é que ele está debaixo do domínio da Pérsia. E esse rei da Pérsia nada mais é do que um demônio mesmo.
do que demônios ali que estavam governando a mentalidade daquele governo. E a Bíblia diz que Deus mandou o anjo ir, vai. E foram 21 dias no caso de Daniel, para liberar uma revelação. O que eu quero dizer com isso para você? É que conforme Daniel incessantemente orava e aumentava a temperatura, ele aumentava a temperatura, estou tentando explicar desse jeito. Aumentava a temperatura, Deus disse, mais anjo, agora o bicho vai pegar. Vocês estão comigo? Conforme a gente vai aumentando a intensidade. Não pense que porque você orou no primeiro dia, irmão, e não aconteceu, Deus não ouviu. Deus está ouvindo. Mas Deus está lhe convidando e dizendo, isso que você está passando não é para ferver uma água no reino espiritual, é para ferver um ferro. Então você precisa de mais entrega. Agora existe algo, querido, muito poderoso nisso que eu quero ensinar para vocês hoje. É que a maioria dos casos, a oração vai nos revelar que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A maioria das vezes a gente vai entrar em oração, porque a gente vai querer ver coisas se movimentando. Mas na realidade, em meio à oração, na maioria dos casos, ele vai dizer o seguinte: venha para a casa do oleiro. Eu preciso lhe transformar em um vaso novo. Porque o seu coração está cheio de ódio, rancor, vaidade, murmuração, reclamação, incredulidade. Você precisa quebrantar, você precisa largar isso aqui, você precisa ser quebrado, você precisa ser transformado dentro, você precisa ser transformado dentro. E nesse lugar de oração, querido, não tem como o amor de Deus não nos constranger. Vocês estão aqui comigo nessa noite, irmão? E eu acho interessante porque eu consigo ver, querido, algumas coisas na Bíblia que começa a me impressionar, como está lá escrito em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Está escrito assim: Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Por que você está falando isso, pastor, em meio a uma palavra de oração? Porque não entenda que a sua oração é um suborno para Deus. Ah, eu vou orar mais para poder comprar Deus com a minha oração. Não. Aí você sabe o que é um suborno para Deus? Eu vou explicar o que é um suborno para Deus. Tipo assim, eu estou no meio dessa batalha, eu intensifico as orações, eu dou meu testemunho, porque eu venci, e nunca mais você volta para a oração. Você se relacionou com Deus por interesse, e você nunca deveria ter perdido aquele lugar ali. Porque esse lugar de oração não é para ter coisas, não é para conquistar coisas, é para você se relacionar com o seu Pai. Agora, quem está nesse lugar de oração, a Bíblia diz que vira um atalaia. O que isso quer dizer, pastor? É que antes das coisas acontecerem, Deus já anuncia. Deus já fala com você. Mas muitos deixaram esse lugar, porque passou a guerra, eu já conquistei, pastor. Então para você a oração é um lugar de suborno, irmão. Porque você pagou sua oração para Deus, Deus foi pago. Então Deus lhe deu o que você queria. Então está feito, trato feito. Não, esse não é a intenção de Deus. Deus, ele quer o nosso coração desde o início. Quando Deus fez Adão lá no Éden, ele queria Adão. Deus nunca quis o Éden, Deus queria Adão. Aleluia, irmão. Sabe, queridos, a gente não ora para manipular Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele não muda de opinião por causa de mim e de você. Deus, ele já decidiu me abençoar e te abençoar. Mas se você entendeu o que aconteceu com Daniel, o problema não está com Deus, o problema está no que está sobre a gente, no que está sobre esse planeta, no que está sobre o governo, no que está sobre as pessoas.
Então, quanto mais, irmão, houver uma blindagem de coisas, quer seja no meu coração, quanto mais trauma, quanto mais rancor, quanto mais coisas, ou quanto mais forças do diabo, maior é a intensidade da oração. Maior é a temperatura, maior é como a gente vai fazer isso acontecer. Sabe, amados, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia vai dizer uma coisa e vai dizer assim em Mateus 6,6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Queridos, o secreto do nosso quarto vai evidenciar uma vitória pública. Você só vai conseguir abrir a sala do trono de Deus quando você abrir o quarto de oração. Quando você coloca e você fecha a porta do seu quarto, você está dizendo: eu estou fechando para o mundo aqui. Mas acredite, Deus está abrindo uma porta no céu para você ter um canal e falar com Ele. Mas nesse lugar, querido, não é um lugar para pessoas que não querem mudar. Porque nesse lugar nós seremos derretidos. Nós seremos expostos, nós seremos transformados. Mas nós seremos transformados de glória em glória, ou seja, cada vez mais nos tornarmos melhor. Queridos, eu olho para a Bíblia e eu vejo que Paulo e Silas, ele estava lá no momento que eles vão ser pegos e presos. A primeira coisa que eles fazem, a primeira coisa que Paulo e Silas faz é: vamos adorar. E por enquanto que eles adoraram, eles oravam, eles clamavam, o que é que acontece? A mesma coisa, o que aconteceu com Pedro naquele lugar também. A gente vê as portas se abrindo, a gente vê as algemas se abrindo, e a gente vê o cárcere ali sendo falido naquele lugar. Eu posso dizer algo para você, querido. Quando a gente vê alguém que está mal lá na frente, me ame no que eu vou falar hoje, que está mal lá na frente, pensando em desistir das coisas de Deus, da vida espiritual, pode ter certeza, é porque ele já se desconectou do lugar da oração. Gente, vocês estão calados? Vocês estão comigo nessa noite mesmo? Amém. Não, vamos lá, mas vamos lá. Ei, deixa eu dizer algo para vocês, irmãos e queridos irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Irmãos, deixa eu dizer algo. O diabo vai roubar de você. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Ou você chegou em uma igreja e nunca aprendeu a orar, e você é uma vítima fácil do diabo, ou você já esteve lá e perdeu esse lugar. Mas se você está hoje em uma posição que está pensando em desistir, eu digo a você, seja franco com você mesmo. O lugar da sua oração está frio. O lugar do seu devocional está frio. Se você está hoje cheio de medo, se você está cheio de trevas na sua cabeça, está cheio de opressão, esse problema, entenda, não é de ninguém, porque no mundo nós teremos aflições. O grande lance é qual é a temperatura que você tem hoje. Quando o diabo toca em você, ele queima o dedo. Quando o diabo vai se aproximando de você, você é uma fornalha ardente. Porque se você for uma brasa viva, se você for uma tocha na mão do Senhor, em oração, eu lhe digo uma coisa, irmão, Ele vai pensar duas vezes antes de chegar perto de você. Jesus venceu, presta atenção, Jesus venceu o diabo no deserto, sem nada, com fome. Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Lúcifer veio pessoalmente tentar Jesus. Lúcifer veio pessoalmente. Não, com Jesus é comigo mesmo. Já imaginou isso? O próprio Lúcifer,
Às vezes, um demônio de meia tigela já atormenta. Imagine Lúcifer, dizendo, com Jesus sou eu. Só que ele esqueceu que Jesus, primeiro é Jesus, segundo Jesus estava com a chapa quente. Ele estava cheio do Espírito Santo. Você sabe qual é o nosso maior problema, irmão? Falta de devocional, irmão. Falta de você construir um altar. E deixa eu dizer uma coisa, eu falei isso com a minha esposa, e eu falei com Deus, Deus, nós estamos construindo um altar. Senhor, esse altar é do Senhor, esse altar é do Senhor. Oh, irmão, eu queria que vocês entendessem isso. E quando eu olho, por exemplo, para Jacó, eu vejo Jacó indo lá para o deserto. Quando Jacó vai para o deserto, ele diz, eu vou virar à noite, mas eu só saio daqui quando o Senhor me transformar, quando eu me tornar uma nova pessoa. Nem que ele precisasse sair ferido, mas ele só saiu naquela noite com a vitória na mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa ter esse espírito de Jacó, irmão, da gente pegar e dizer o seguinte, após eu vou entrar nesse quarto e eu só saio resolvido com o Senhor. Você precisa entrar num quarto, você precisa ter um quarto de oração, você precisa ter um banheiro de oração, você precisa ter algum lugar de oração, irmão. Pastor, isso é a antiga aliança, que se dane. Eu quero dizer para você que você tem que ter um lugar que as paredes lhe conheçam. Você tem que ter um lugar que quando você chegar... Você sabe essa música aí que ele está cantando? Faz de novo. Você sabe o que é isso? É a oração de Billy Graham, dizendo lá quando ele era um jovem, ele vai na Inglaterra, ele é americano, ele vai na Inglaterra, ele vê os joelhos, o lugar dos joelhos de John Wesley. Somos uma geração que as nossas Bíblias não são mais riscadas. Somos uma geração que os nossos joelhos, eles não têm mais marca de oração. Nós somos uma geração que não ora. E aí ele vai lá, Billy Graham vai lá, e ele vê as marcas no chão do mesmo lugar que John Wesley estava orando. Ele bota os joelhos, ele tenta botar os joelhos no mesmo lugar e diz, Senhor, faz de novo, faz de novo. Billy Graham se tornou o maior evangelista do século passado. Ele cruzou a cortina de ferro, ganhou o pessoal do comunismo para Jesus, fez o primeiro culto na Praça Vermelha. Aleluia! Deus fez de novo com aquele homem. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa ter um lugar que quando você entrar, a sua mente, o seu raciocínio, entenda, esse lugar é o meu lugar de oração. Aleluia. Oh, irmão, eu preciso subir a temperatura da nossa igreja. Sabe por que eu preciso subir a temperatura da nossa igreja? Deixa eu explicar por quê. Um dia eu estava com pessoas do meu lado. Eu vou falar isso, eu não ia falar isso hoje no altar, mas eu vou rasgar mais um pouco. Um dia eu estava com pessoas do meu lado, e eu via pessoas caindo de um lado, caindo de outro. E o Espírito, eu disse para Deus, Deus, me explica uma coisa. Eu tenho o dedo podre, em quem eu boto a mão cai. E o Espírito de Deus perguntou para mim, Jesus tinha o dedo podre? Quem cuida da oração de Judas? Quem cuida do coração de Judas? Quem é que cuida? É Judas. Queridos, uma igreja é feita de uma atmosfera. É feita de um pastor, mas é feito de ovelhas. Nós temos que cultivar uma atmosfera, termos pastores cheios de espírito, mas as ovelhas têm que querer. Oh, aleluia! As ovelhas têm que querer coisa com Deus. Não venha para essa igreja, irmão, procurando ver network, procurando empresa. Oh, glória! Não me venha para essa igreja procurando fazer network com... fui para a igreja e não melhorei minha empresa. O caramba, você veio para ser salvo. Você veio para conhecer Jesus. Você veio para conhecer Jesus. E quando você conhecer Ele, as demais coisas. Eu estou vindo
para melhorar meu casamento. E se seu casamento, o problema for você? Você precisa de Jesus, rapaz. Para de botar problema nos outros. E se suas finanças, o problema é você? Você precisa de Jesus, rapaz. Chegou a hora da igreja assumir um compromisso com seus 15 minutos com Deus em casa. Eu não posso orar por você, meu irmão. Quantas vezes eu estou aqui pregando, eu estou vendo pelo Espírito pessoas que parece que a unção está batendo e está voltando. Sabe por quê? Porque você foi acostumado. Eu entendo, irmão, eu te amo. Mas você foi acostumado com uma religião e ainda está na cabeça. Você não entendeu que igreja não é dogma, não é ortodoxia, ortopraxia. Não é isso. Igreja é um lugar de vida. Deus quer nos levar para dentro de um ribeiro. Para dentro de um ribeiro. Você precisa tomar um banho de Deus todos os dias. Posso eu bater uma real com você diante de Deus, do meu Pai? Eu pego hoje com dano e tinta naquele lugar de quarto de oração. Às vezes ela está correndo lá para a delegacia, eu vou correndo para outro lugar. Mas antes disso, aquele lugar é sagrado. A presença de Deus vem. Hoje a gente namora melhor. É ou não é? Ela sabe que é verdade. Estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Sabe o que é que eu para casa? Estou precisando apimentar meu casamento. 15 minutos de oração, vá. Você vai ver as enxaquecas dessa mulher tudo embora. Um dia desse eu estava lá deitado. Ela pegou o calcanhar dela e fez assim. Eu já estava quase dormindo. Eu disse: tu me chamas? Fez assim: não, estou aqui já. Sentido. Ô glória. Ô glória. Ei, peraí. Seja profeta no seu casamento. Seja profeta na sua casa. Aviva a sua casa primeiro. Para de botar a culpa nos outros, quando a culpa muitas vezes é no seu lugar de oração. Só coloque a culpa em alguém quando você tiver uma vida de oração com Deus, porque o resto é demônio, mentira na cabeça. Aprenda a abrir um quarto e ele já está lá lhe esperando. Tem dias que a gente vai e eu começo a falar e daqui a pouco a presença dele chega. Mas tem dias que eu já abro a porta e ele já está lá dizendo: eu estava lhe esperando. Ei, isso é real, irmão. Isso é real, irmão. Irmão, nós precisamos amar o Senhor como eles amaram no primeiro momento. Ei! É nesse lugar que vai haver cura, milagres e prodígios. É quando a chapa da igreja esquentar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Em Apocalipse 8, versículo 3, está escrito assim: o incenso com as orações dos santos subiu diante de Deus. Diga: incenso. Ei, peraí. Jó compara as nossas orações como o vapor de uma água fervendo. Jó diz que quando nós oramos, começa a provocar nuvens no céu para acontecer uma chuva. Ele está tentando explicar, irmão, todos nós, a verdade é, pode ser o maior teólogo do mundo, ninguém sabe explicar o reino espiritual não, irmão. A gente tenta colocar analogia, eu só sei que é assim, a gente ora, o negócio esquenta e chuva desce. É assim, ponto. Aí está aqui dizendo, as orações têm que ser como incenso. E como é que você faz incenso? Você sabe como é que faz incenso? Botando fogo em algo e fazendo assim, ó. A Bíblia diz que os sacerdotes, para entrar no santíssimo lugar e a presença de Deus se manifestar,
Eles precisavam fazer muita fumaça. Eles abriam o Santíssimo Lugar e faziam incenso. E quando aquele incenso enchia, os 2 serafins, ou os 2 querubins, sempre tem anjo no meio. Não dá para pregar sobre isso hoje. E a Shekinah. E quando a Shekinah se manifestava, a colheita ia bem. As guerras aconteciam bem. Entende o que eu estou dizendo? As coisas iam acontecendo porque a presença estava viva. Você quer vencer, quer avançar, quer tudo, se apaixone por Jesus. Oração, pastor, o que é? É se apaixonar por Jesus. É você se apaixonar por Ele. É você de verdade parar de cantar, adorar como se tivesse com a boca velha, xoxa. Ei, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que quando você está cheio do Espírito, a sua boca se enche de risos. A Bíblia diz que você fica tomado por sonhos. Aleluia! Senhor, toca no mais incrédulo nessa noite. Senhor, toca naquele que tiver mais duro nessa noite. Oh, aleluia. Em Salmos 14, 141, 2 diz: suba as minhas orações como incenso. Eu já tenho que terminar, vamos lá, mas vamos lá. A Bíblia diz em Isaías 43, 3, diz: agindo Deus, quem impedirá? O meu Deus já está pronto. Eu não sei se você está entendendo isso. O céu já está pronto. Quem não está pronto é você. Quem não está pronto sou eu. Há pronto um negócio. Se eu pudesse dizer no que eu estou enxergando nos meus olhos hoje, a oração é um aeroporto que está dizendo: é aqui, olha, é aqui. Você pregou um dia isso? Quer pregou um dia isso? É aqui, ó, é aqui. É aqui. Vocês estão aqui ou não? A Bíblia vai falar algo, eu vou finalizar agora. A Bíblia vai dizer o seguinte, Salmos 34, 1, eu gostei disso aqui. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A palavra louvor no hebraico é halal, que quer dizer dar um show. Halal é dar o melhor, fazer um espetáculo, ser intenso, fazer com força, fazer de verdade, fazer estando presente, fazer com a cabeça e o coração ali, fazer fazendo, fazer de Torá. Deus não aceita incenso misturado. Você aqui pensando em outra coisa, não, é para Ele. Os 15 minutos é só 15 minutos, mas é todo para Ele. Quando você faz isso de forma intensa, Deus, Ele diz assim, Ele está dando um show. É um halal. É um halal, um halal. Eu não consigo resistir, eu vou. A sensação que eu tenho, estudando tudo isso que eu estudei, não dá tempo de pregar tudo, mas é como se Deus fosse uma pessoa igual um peixe. Está entendendo um peixe? Não tem peixe de água doce, se você botar na água salgada ele morre. É como se Deus dissesse assim: para eu entrar de com força, eu preciso de um ambiente que tem um cheiro, uma temperatura e uma qualidade. É nesse lugar que meu trono desce. É como se nós estivéssemos assim: olha, eu estou criando um aeroporto para o Senhor pousar. Eu chamaria isso de altar. Altar é onde Deus pousa. Eu estou tentando explicar de algum jeito, para você entender. Altar é o lugar que você prepara do jeito certo. Pastor, e qual é o jeito certo? Coração. É só isso. Do seu jeito. Pai, eu te amo. Eu preciso de ti. Faz isso de coração, pelo amor de Deus, só de coração. E quando você fizer isso, Ele... Vem, filho amado, vem como está. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Chocodoroboco, socadarabacato no abraço.
Senhor, nós liberamos a tua unção nesse lugar. Liberamos a sua unção nesse lugar. Todo principado, potestade, dominador, força do mal, cai por terra. Eu declaro céus abertos. Céus abertos. Quero em teus olhos. Olá, querido, graça e paz. Eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por ter assistido essa ministração e eu espero que tenha edificado você. Eu também gostaria de lhe sugerir mais 2 ministrações que estão aqui do seu lado para que você possa dar continuidade ao seu crescimento espiritual. Com certeza, essas ministrações vão edificar você também. Eu também queria lhe pedir que você pudesse fazer com que o nosso canal crescesse para podermos alcançar mais vidas e fazer com que o nosso conteúdo se torne cada vez mais relevante. Então você poderia ir lá, por favor, se inscrever no nosso canal e acionar o nosso sininho. Eu também gostaria de lhe pedir que você pudesse mandar essa mensagem para mais uma pessoa que o Espírito Santo possa estar colocando no seu coração agora, porque eu sei que uma mensagem ungida transforma a vida daqueles que o Senhor está querendo abrir o coração por meio de uma palavra, e você pode ser um agente, um missionário, um evangelista desta palavra. Que Deus abençoe você e eu te espero na próxima ministração.